Pessoal, bom dia. Eu vim explicar duas questões de física do ensino médio. A questão número 1 é a P101 do Ramalho, unidade 2, e ela diz o seguinte, ela é da FUVEST de São Paulo. Utilizando pedaços de alumínio a 0 graus Celsius, pretende-se esfriar 1.100 gramas de água, inicialmente a 42 graus, sendo os calores específicos 1 cal por grama para a água e 0,22 para o alumínio e 80 cal por grama o calor latente de fusão do gelo. Pergunta-se, letra A, qual a massa de alumínio necessária para baixar de 2 graus a temperatura da água? Primeiro de tudo, nós anotamos os dados da massa da água, calor específico da água e a variação de temperatura. Vou começar calculando pela equação do calor, que é calor igual a massa vezes calor específico da água, massa da água, gente, e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Já calculei a massa da água, que ele nos dá é 1.100 gramas, vezes o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que a temperatura final é 40 graus, menos 42, então dá menos 2 graus. Menos 2. Calculando, a gente acha que o calor é igual a menos 2.200. A energia cedida pela água será absorvida pelo alumínio, fazendo com que o alumínio entre em equilíbrio térmico com a água. Agora nós vamos determinar a massa do alumínio utilizando novamente a equação do calor. Mas agora, como nós achamos o calor, nós vamos substituir. Se 1.200, ele vai ser positivo porque o alumínio foi absorvido. A massa do alumínio, que nós não sabemos, o calor específico, que é 0,22, conforme cita a questão, e a variação de temperatura, que vai ser de 40 a 0 graus. Agora, substituindo, vai ficar 40 vezes 0,22 vezes a massa. A massa, como ela é uma variável, eu posso passar lá para o outro lado. Fica multiplicando 0,22 vezes 40 graus, fica 8,8 é igual a 1.200. Agora, M vai ser igual a 1.200 sobre 8,8. Então, a massa do alumínio vai ser de 250 gramas. A letra B pergunta, de posse de uma grande quantidade de alumínio a 0 graus Celsius, seria possível transformar toda a água em gelo? Não, o alumínio está a 0 graus Celsius, sendo a menor temperatura atingível em equilíbrio. Logo, a água e o gelo atingiram o equilíbrio térmico. Para ocorrer o congelamento total da água, seria necessário uma troca de calor latente, que modificaria o estado físico, mas não é possível ocorrer a 0 graus Celsius. A letra C pergunta, se o alumínio estiver a menos 20 graus Celsius, que massa mínima do metal será necessária para efetuar a transformação referida no item anterior, que seria o congelamento total. Nós vamos utilizar duas equações nessa pergunta, e primeiro eu comecei com a equação do calor latente de fusão. Aí é só substituir os dados, Q igual a massa de água, 1.100 gramas, vezes o calor latente da fusão do gelo, que é 80 cal. Vai dar menos 88.000 cal, e é negativo, pois ele está cedendo energia. Como nós já resolvemos a equação do calor latente de fusão, vamos fazer sobre a equação do calor e vamos resolver sobre a água
e o alumínio. Começando pela água, substituímos a massa da água, que é 1.100, vezes o calor específico da água, que é 1, e a variação de temperatura, que se finalizou em 0 graus, menos 42 graus. Substituindo 1.100 vezes 1 vai ser 1.100, multiplicado por menos 42, de 0 menos 42, vai dar um total de menos 46.200. Agora vamos fazer a equação do calor sensível do alumínio. A massa nós não temos, mas nós podemos substituir o calor específico, que ele dá na questão 0,22, e a variação de temperatura, que ela se inicia a 20 graus a 0 graus Celsius, então ela vai ser 20 graus Celsius. Resolvendo 0,22 vezes 20, dá 4,4 cal por grama. Não temos o valor da massa, então não dá para continuar a conta. Então esse é o resultado, por enquanto, do calor sensível do alumínio. No equilíbrio, não há trocas de calor. Obtemos que o ponto de fusão é igual a zero. Utilizamos isso para determinar a quantidade mínima de alumínio necessária para congelar a água. E agora a gente vai só substituir na equação todos os valores que a gente descobriu ainda na letra C, mas nas contas anteriores que eu fiz. O calor latente da água, mais o calor sensível da água, mais o calor sensível do alumínio, tudo igual a zero. Aí substituímos o calor latente da água por 1.000, por menos 88.000, mais o calor sensível da água, que é menos 46.200.000, mais o calor sensível do alumínio, que, como feito anteriormente, não deu uma resposta sem nenhuma variável, então ficou 4,4 cal multiplicado pela massa. Substituindo, a gente só somou menos 88.000 mais menos 46.200, dá 134.200, mais 4,4 cal multiplicado pela massa igualado a zero. Aí eu posso passar a variável m para o outro lado, que vai ficar 134.200 dividido, porque estava multiplicando, por 4,4. Então, dá 30.500 gramas ou 30,5 kg. Essa sendo a massa mínima do alumínio necessária para congelar a água. Agora eu vou explicar a questão número 2, que é a T295 do Ramalho, unidade 2 do ensino médio. Ela é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física e ela diz o seguinte: a figura abaixo ilustra a seção longitudinal de um objeto transparente, cujo índice de refração vale n igual a 2,4. Um feixe luminoso propagando-se no ar incide perpendicularmente à face superior. Aí eu desenhei o desenho da questão e todos os dados que nela estão ditos. Como o feixe de luz ele vem de um meio menos refringente, que seria o do ar, para o mais refringente, que seria o do objeto, a gente pode utilizar a lei de Snell-Descartes, que ela pode ser utilizada dessa maneira: o n do meio incidente multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao n2 multiplicado pelo seno da refração. Quando o ângulo de incidência ele forma 90 graus, o ângulo de refração será igual ao do objeto ao ângulo limite. Aí, também utilizando a lei de Descartes, eu posso substituir dessa maneira. Quando o seno de incidência ele se transforma em 90, ele forma 90 graus, eu posso substituir o seno da refração pelo seno limite, então o seno limite vai ser igual a N1 sobre N2. Como a questão ela dá um feixe de luz de 90 graus, a gente pode utilizar essa equação para determinar o valor de L, e também temos o ângulo de incidência normal, que é de 45 graus. Agora nós vamos calcular, com a fórmula de Snell-Descartes, o seno do ângulo limite. Substituindo, vai ficar 1 sobre 2,4, L igual a seno elevado a menos 1, é igual a 1 sobre 2,4, que vai ser igual ao seno limite, 24,6 graus.
Aqui, nós vamos analisar agora as condições de refração dentro do objeto transparente para determinar a trajetória do feixe de luz. Aqui nós temos os dados do índice de refração inicial, que vai ser 90 graus, o seno do ângulo limite, que vai ser 24,6 graus, o ângulo de incidência normal, 45 graus, e o índice de refração do meio no ar vai ser igual a 1, e o índice de refração no meio do objeto, que vai ser 2,4. Aí a gente basicamente substituiu. O seno do índice de refração normal vai ser maior do que o seno do ângulo limite. E o índice de refração do objeto vai ser maior que o índice de refração do ar. Bom, pessoal, aqui eu desenhei a resposta e só queria dizer, que essas condições, conforme eu citei anteriormente, são a que garantem a reflexão total dentro do objeto. Logo, a resposta vai ser essa aqui, vai ser a letra C. Dando para ver o ângulo de 45 que eu citei anteriormente, o desenho, foi isso, ela forma a reflexão total dentro do objeto transparente.